Olá, meus queridos alunos, você em qualquer lugar do estado de Rondônia. Bem-vindo a mais uma teleaula de Geografia de Rondônia. Opa, desculpa, é Geografia Geral ainda, ok? Daqui a pouco que vai começar a Geografia de Rondônia, o pessoal do terceirão aí. Galera, eu convido você para continuar aí, ó, a teleaula que anteriormente foi a do Arimateia, a aula 49, e a gente vai para a teleaula 50.1. A equipe de Geografia convidando você para mais uma viagem geográfica. Hoje vamos falar sobre êxodo rural. Tá aí, ó, apresentação, professor Jorge, Arimateia e Rogério. Beleza? Galera aí do primeiro ano, sejam sempre bem-vindos. Urbanização no Brasil, ok? Na questão da urbanização no Brasil, fatores geográficos vão interferir nessa urbanização, ok? Que é exatamente a questão aí do êxodo rural, regiões metropolitanas, metrópoles nacionais e metrópoles regionais, ok? Vamos lá? O que os professores, a equipe de geografia quer que você consiga alcançar? Que habilidade a gente quer que você tenha, meu querido aluno? A gente quer que você consiga comparar o significado histórico e geográfico das organizações políticos e socioeconômicos em escala local, regional ou mundial, ok? Então, meu querido aluno, se você conseguir fazer essa análise histórico-geográfico a partir dos temas dessa teleaula, você vai ficar fera, beleza? Vamos lá? Processo de urbanização no Brasil. Bem, os primeiros centros urbanos surgiram no século XVI, né, ao longo do litoral, em razão da produção do açúcar. Bem, aí depois vem os séculos 17, 18 e a descoberta de ouro fez com que surgisse vários núcleos urbanos. E no século XIX, a produção de café foi importante no processo de urbanização. Bem, perceba que a gente falou de séculos e o que você tem que compreender é que esse crescimento dos primeiros povoados do Brasil sempre estiveram ligados à questão econômica, ok? Você viu que a gente falou do açúcar, ok? Depois falamos da busca do ouro e depois falamos da questão do café já do século passado, ok? Vamos lá no quadro? Professor, então quer dizer que a questão econômica que faz os lugares crescer? Geralmente. É essa fomentação da produção, da produtividade, de algum tipo de ação econômica vai fazer com que aquele lugar cresça, ok? Vamos lá. Só que aí, ó, já bem mais perto aqui da nossa realidade, ó, 1800, professor é muito longe, beleza, mas diante da história do Brasil foi, né, um dia desse, olha aí, ó, 1872, a população urbana era só 6% do total de habitantes, ok? Já agora, no início do século XX, a indústria foi um instrumento de povoamento. A partir da década de 1930, o país começou a industrializar-se. Deixa eu fazer aqui algumas anotações para vocês. Espera aí. Olha só. Quando eu falo que começou a industrializar-se, eu quero que vocês entendam que, olha só, século XX o Brasil começa a se industrializar. Só que sabemos que foi lá em 1750 que o Brasil passou pelo processo da Revolução Industrial, ok? Então, essa industrialização no Brasil ela é tardia, ok? Mas o Brasil, a gente pode entender dessa forma, ele teve uma colonização, porque a gente era uma colônia, né? A gente era uma colônia, então a gente era uma situação mais... A gente era muito dependente de Portugal, então... Até esse processo de povoamento também do Brasil ajudou para que a gente se tornasse tardiamente industrializado, beleza?
Vamos lá, continuando. Como o trabalho no campo era duro e a mecanização já provocava perda de postos de trabalho, grande parte dos trabalhadores rurais foram atraídos para as cidades com o intuito de trabalhar no mercado que crescia. Então, olha só, mecanização. A gente falou que o Brasil demorou a se industrializar, ok? Mas, obviamente, que quando ele começa a se industrializar, tem pessoas que vão sair de algum lugar atraídos para as cidades, porque eles vão querer trabalhar na indústria que estava crescendo em toda, geralmente ali na parte da região sudeste do Brasil, ok? Vamos lá. Então, esses trabalhadores que vêm da zona rural, eles vão fazer com que ocorra um fenômeno do quê? Do êxodo rural, né, galera? Então, o êxodo rural elevou de forma significativa o número de pessoas para os centros urbanos. Atualmente, 80% da população brasileira vive nas cidades. Professor, isso aqui é até maior já, tá? 80% da população brasileira vive nas cidades. Apesar disso, o Brasil é um país urbano, industrial. Nós somos industrial, porque nós já se industrializamos, e ao mesmo tempo nós somos também agrícolas. Professor, como assim, professor? O senhor está dizendo que as pessoas vivem nas cidades e só 20% está na zona rural e ainda nós somos agrícolas? Pois é. Aí você vai ter que entender um procedimento interessante. Chega aí comigo, diretor, aqui no quadro. Olha só, eu quero que você entenda que, embora nós tenhamos alcançado a industrialização, mesmo que tardia, o Brasil ele é agrícola. Mas ele ser agrícola não quer dizer que ele é totalmente rudimentar na área agrícola, não. Nosso querido aluno, você que está aí no campo, você pode ter visto várias situações em que há muita tecnologia no campo. Muita tecnologia no campo. Um emprego de máquinas, um emprego de até aviões, até imagens de satélite ajudam a uma determinada ação de gestão rural. Então, está muito sofisticado hoje o campo. Obviamente, também houve o acúmulo de capital de poucos que se tornaram verdadeiros latifúndios, ok? Então, ele é agrícola porque aqui é uma espécie de celeiro também do mundo. Nós somos um dos maiores produtores de grãos do mundo. O Brasil está no rol dos maiores produtores agrícolas do mundo, ok? E essa produtividade rural está relacionada principalmente ao nível tecnológico que a gente vive, ok? Então, ainda está muito significativo isso na vida do nosso país, a agricultura, beleza? Vamos lá no quadro. Professor, eu pensei, professor, que a gente era, por estar todo mundo mais vivendo na cidade, a gente tinha esquecido a questão agrícola. Não, a agricultura aqui, nós somos produtores, por exemplo, de soja aqui, né? Em Rondônia, nós somos produtores de frutas, principalmente a questão da carne bovina e etc. Vamos lá. Para se ter uma ideia, o censo IBGE de 2010, o país possui uma população de aproximadamente 191 milhões de habitantes. Destes, cerca de 161 milhões viviam nas zonas urbanas, enquanto que apenas 9 milhões de pessoas no Brasil viviam na zona rural, ok? Então, é uma diferença muito grande, né, gente, de pessoas que vivem no campo e vivem na cidade. Uma coisa interessante que vocês têm que entender é que essas pessoas que vivem no campo, o espaço do campo é grande. E muitas pessoas foram expulsas do campo, que a gente viu anteriormente, o êxodo rural. E esse campo se remodelou, se mecanizou, levou lá para dentro a tecnologia. E aí, mais uma vez, é um processo que expulsou o homem do campo. Ok? A intensificação do processo de urbanização do Brasil, a partir de 1920, foi motivado principalmente olha só, fatores
que intensificaram o processo de urbanização no Brasil. Implantação de indústrias nas cidades e, consequentemente, o êxodo rural. A indústria é uma força que atrai as pessoas em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida. A mecanização agrícola também substituiu a mão de obra, que era do agricultor. Agora, quem faz, por exemplo, um trator, faz o trabalho de 100, 200 agricultores. Então, essa mecanização também intensificou esse processo de urbanização. As pessoas foram expulsas daqui, né, da área rural e foram para a cidade. A concentração de terra nas mãos de poucos proprietários. Também falamos sobre isso. Hoje nós temos muitas terras, elas não mudaram, né? A terra está lá. Só que ela está concentrada na mão de poucas pessoas. E o que consequentemente vai acontecer? Vai haver aquela situação que eu expliquei para vocês, da tecnologia, da mecanização e a indústria, vai novamente expulsar essas pessoas que vão em busca de novas oportunidades lá para a cidade, ok? E vai intensificar esse processo de urbanização. Migração dos pequenos proprietários de terra para as cidades em busca de trabalho. Então, os proprietários de terra, aqueles pequenos, né? Os agricultores, lavradores, etc., eles vão para a cidade em busca de trabalho assalariado pela atrativa indústria, ok? Eles vão em busca agora de um trabalho assalariado, eles vão agora ter um salário. Lá no trabalho do campo, eles não eram assalariados, mas agora eles foram para as cidades e vão se tornar assalariados. Ou seja, vão trabalhar um mês e receber um salário. Um salário, não estou falando um salário mínimo não, vão receber salário. O crescimento vegetativo da população brasileira, que cresceu muito nesse período. Está aí uma imagem, né, do homem, do retirante, saindo uma imagem que nos evidencia pessoas simples, humildes, sem muito dinheiro, sendo expulsa do campo e indo procurar oportunidade nas cidades. Ok? Olha só a taxa de urbanização no Brasil. Então, olha só como era. Isso aqui é interessante você entender. Olha só. Vamos dar uma olhada nas legendas. O azul equivale à população urbana. O vermelho, população rural. Então, o azul em 1940, que é a população urbana, no Brasil era só 30%. 30% das pessoas estavam nas cidades, enquanto que quase 70% das pessoas viviam na zona rural. 1950 aumentou para 36% as pessoas que estavam no campo, ou seja, mais pessoas saindo do campo e indo para as cidades, ok? 1960, vocês podem ver que nós estamos falando de 10 em 10 anos, hein? 1960 já era 45% dessa população estavam nas cidades, enquanto está diminuindo a zona rural e está baixando, já está de 64%, baixou para 55%, isso em 1960. Agora, em 1970, 56% estavam nas cidades, estavam na zona urbana. E agora, as pessoas que viviam no campo eram menor, a quantidade delas baixou para 44%, ok? Em 1980 aumentou mais ainda essa taxa de urbanização brasileira. As pessoas agora nas cidades correspondiam a 66%, enquanto que o campo, 34%. Então, podem perceber que está diminuindo cada vez mais. 1991, a taxa de pessoas nas cidades já está bem maior. Agora é 74%, galera, olha só.
Mas, professor, isso é só crescente. Interessante, né? Você tem razão, é só crescente. E a da zona rural, queridos alunos, só diminuindo. Em 1991, já eram só 26% da população brasileira na zona rural. Só 26% da população brasileira na zona rural. Em 2000 já era 81%. Professor, esse pessoal não deixa de vir para a cidade, não? Pois é, isso é interessante essa sua colocação, porque a realidade é essa, as pessoas sempre indo para as cidades buscando novas oportunidades e esse campo cada vez mais concentrado na mão de poucos. Então, olha só, em 2000 já era só 19% a população rural do Brasil. Em 2010 já era apenas 16%. Olha só, 16%. Só 16% estavam na zona rural. Essa população brasileira agora é 84% concentrada nas cidades, na zona urbana. Isso quer dizer que a taxa de urbanização do Brasil, ao longo dos anos, foi crescente. Isso também quer dizer que a taxa de urbanização da população rural no Brasil foi decrescente. Ela foi diminuindo. Anotem isso, que isso é importante você saber para interpretar várias questões, inclusive de Enem. População rural, ao longo dos anos no Brasil, ela foi diminuindo. E a população urbana, ao longo do tempo, ela foi aumentando. Ok? Anota isso aí. Êxodo rural é o deslocamento ou a migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros urbanos. Ou seja, deixam de estar em sítios, em fazendas e simplesmente se encontram agora nos grandes centros urbanos. E daqui a pouco eu vou falar. Quando essas pessoas vão para os centros urbanos, vai acontecer alguns processos sociais que você vai entender. Vamos lá. Todos esses trabalhadores tinham um sonho de quê? De melhorar de vida, até mesmo enriquecer. No entanto, quase sempre essa perspectiva era frustrada pela dura realidade. Professor, como é que eles vão, professor, querendo melhor condição de vida, professor? E o senhor está dizendo que eles eram sempre surpreendidos e eram frustrados pela dura realidade, professor. Dá um exemplo para nós, professor. Beleza, vou falar para você. Você está aí no campo. E é o seguinte, esse projeto Mediação Tecnológica é uma ação pública que faz com que você tenha a oportunidade de ter uma melhor condição de vida. Porque a educação, vimos isso em aulas passadas, ela lhe dá degraus sociais para você, inclusive, ter remuneração melhor. Obviamente, vai ter melhor qualidade de vida. Lembra dessa aula? Então, é sobre isso que a gente está falando. Se eu estou falando que eles se tornaram frustrados, é no sentido de ele pensar que vai ter uma qualidade de vida interessante, e então vai receber um bom dinheiro, um bom salário, mas ele não tem qualificação. Professor, dá um exemplo de qualificação. Pois é, ele não se formou, ele não teve o ensino médio. Às vezes não tem nem o ensino fundamental. Isso vai fazer com que ele não consiga um bom emprego. Se ele não tiver um bom emprego, ele não vai ter um bom salário. Se ele não tiver um bom salário, ele não vai poder comprar uma casa ou pagar um aluguel de uma casa boa, confortável. E às vezes vai viver em favelas. Professor, isso realmente, professor, foi aí em Porto Velho, eu vi, tem uns lugares que tem. Pois é, não é só em Porto Velho, em todos os grandes centros urbanos do Brasil tem a questão da favela. Então, essas pessoas com menos instrução vai receber menos. Isso é um resultado. Ele
vem para a cidade pensando que vai ser uma coisa e a realidade para este cidadão da zona rural, às vezes é muito dura. Ok? Ficou aí o exemplo bacana? Qualquer coisa, tamo junto. Vamos lá no quadro. Professor, então, realmente, professor, para esses que têm pouca instrução, professor, a realidade vai ser dura. É exatamente isso, garoto. Vamos lá, continuando. Nas áreas urbanas, o êxodo rural ocasiona muitos problemas. Olha aí, eu acabo de falar, né, da questão social. E quais são os principais dela? O aumento do desemprego, ele não é qualificado, ele vai aumentar a fila do desempregado. O que mais que vai acontecer? Vai aumentar o subemprego. Professor, o subemprego, professor? O senhor não falou sobre isso, eu sei o que é o desemprego, é a pessoa que não tem ocupação. E o que é o subemprego? Beleza, o subemprego é aquela pessoa que trabalha de uma forma não adequada, ela não tem carteira assinada, ela vai vender alguma coisa na rua, vai fazer às vezes um malabarismo lá no semáforo, não sei, mas ela vai se virar, ela não está formalmente reconhecida no Estado, porque ela não tem a carteira assinada, não vai recolher tributos, então essa pessoa, com o fim, lá na frente, décadas e décadas ele vivendo assim, talvez não tenha nem aposentadoria. Professor, mas isso é muito triste. Pois é aí que está o pulo do gato da mediação tecnológica, da equipe de geografia para você, que quer que você tenha um nível de instrução e um nível altamente competitivo para estar dentro de uma faculdade e fazer o melhor por você e, inclusive, pela sua família. Beleza? Fechou? Vamos lá no quadro. Professor, então eu já vi, professor, gente que tem subemprego. Pois é, aquelas pessoas que estão à margem do trabalho, trabalham, mas não é reconhecido, não é formalmente reconhecidos, ok? E aí, se ele não tem aquela questão da educação, ele não vai conseguir um emprego, ele vai, às vezes, ter um subemprego e ele vai ganhar pouco, e então ele vai viver lá nas favelas. As favelas são lugares precários, onde as pessoas ali, de forma desordenada, ocupam um espaço geográfico. Ok? Muitas vezes sem saneamento básico, sem água, sem esgoto. Então, realmente, você consegue visualizar isso na sua mente, de tudo que eu estou lhe falando, né? E se você está pensando nisso, isso é uma paisagem geográfica. Mesmo que seja um lugar feio, porque paisagem não é só o que é o bonito. Ok? Nós já vimos isso. Então, você está visualizando isso na sua mente, aquela favela ali, você pode ter certeza que a grande maioria delas não tem uma formação adequada, não tem um emprego com salário adequado. Ok? Vamos lá no quadro. Professor, então, realmente, professor, esse êxodo rural gera alguns problemas sociais nas cidades. Exatamente. Aí tem a questão da marginalização, que aí é um outro problema social, ligado aí à desestruturação familiar, pessoas que não conseguem educar de uma forma adequada o filho, ou dar o estudo adequado, etc, etc, etc. Ok? É uma situação muito delicada falar da marginalização, mas o mais importante na questão geográfica, você saber que ela existe. Ok? E agora vamos falar sobre regiões metropolitanas. Professor, então quer dizer que primeiro o senhor falou, professor, que o êxodo rural, as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Exatamente. E aí vai ter uma imensa massa de pessoas, principalmente em busca de emprego. E geralmente vão para regiões industrializadas. Ok? Como a região do Rio São Paulo, ali, de Rio São Paulo. O eixo Rio-São Paulo é altamente industrializada. Ok? Então, vai se ter uma série de situações ali que vai aglomerar milhares e milhares de pessoas. Ok? E agora vamos, se torna uma complexa rede de pessoas e de povoamentos que vai dar nesse conceito que a gente vai mostrar aqui para você. Regiões metropolitanas. Conceito. São amplos espaços urbanos formados por municípios adjacentes, integrados socioeconomicamente a uma grande cidade central, uma metrópole.
por meio do fenômeno da conurbação. Professor, o senhor sublinhou ali uma palavra que eu não sei, professor, adjacente. Pois é ali perto, ao redor ali de uma grande cidade, que geralmente é uma metrópole, ok? Que vai ter um fenômeno da luz chamado conurbação. Professor, eu também não sei o que é isso, conurbação. Beleza, isso não é palavra não, tá? Beleza? Vamos lá, chega aí. Conurbação é quando há um encontro de duas cidades, elas crescem tanto que já não se sabe onde começa uma e termina a outra. Às vezes é só uma rua. Isso não é a realidade aqui de Rondônia, beleza? Aqui nós estamos em Rondônia, para chegar de uma cidade para outra, aqui são 100 quilômetros, 200 quilômetros. Daqui para Ariquemes, de Porto Velho a Ariquemes, 200 quilômetros. Ok? Então, tem lugares, não só no Brasil, no mundo. Essas cidades cresceram de tal forma que não dá mais de saber onde inicia uma e termina a outra. Ok? Às vezes é só uma rua que separa as cidades. Beleza? A este fenômeno de encontro de cidades, por esse processo de intensificação de povoamento, se dá o nome de conurbação. Beleza? Fechou? Vamos lá no quadro. Professor, eu vou anotar isso aqui, professor. Anota, essa palavra aqui até caiu no concurso, tá? Para o professor caiu isso aí. Se o professor Jorginho não soubesse, professor Jorginho não estava aqui dando aula para você, porque tinha um passado na minha frente, beleza? Vamos lá. O custo de vida é uma das prováveis causas do crescimento maior das cidades periféricas, das regiões metropolitanas. Então, o custo de vida, olha só, gente, custo de vida, né? Custo de vida é uma causa do crescimento da cidade periférica, porque o custo de vida ele é alto, galera, nas regiões metropolitanas. Então, quanto mais central for, presta atenção no que eu vou falar, quanto mais central você quiser viver numa cidade, mais caro será o aluguel, por exemplo, ok? Então, as pessoas não têm essa condição e vão se afastando. Aí cria-se as favelas, as regiões mais periféricas, e isso também, podemos falar de cidades também, as pessoas vão se acumulando ali nas cidades próximas daquele grande centro urbano, onde elas acordam de manhã, de madrugada, não é de manhã não, de madrugada às vezes, para sair de uma cidade para outra para trabalhar, beleza? Porque ela não consegue às vezes ter o acesso a um aluguel mais barato dentro de um centro urbano, beleza? Um exemplo, vamos lá, continuando. Custo de vida é alto nessas regiões metropolitanas. Vamos lá. O Brasil possui 62 regiões metropolitanas que abrigam 1/3 dos domicílios urbanos e 30% da população do país. Professor, então quer dizer que nós temos muitas regiões metropolitanas no Brasil? Sim, senhor. São várias, ok? E está nesse aglomerado humano, nesse espaço geográfico dessas regiões metropolitanas, estão 30% da população brasileira. A maior região metropolitana é a Grande São Paulo. Ela é uma megalópole com 18 milhões de habitantes. Vale ressaltar, né, que São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Aí, para a gente visualizar melhor, vamos ver o mapa aí, ó, do Brasil, onde tem as maiores cidades do Brasil. Olha só. Você pode ver, ó, Rondônia aparece? Alguma cidade grande? Não. Nós aqui, mesmo que estejamos em Porto Velho, nós não fazemos parte dos grandes centros urbanos e nem fazemos parte das grandes cidades do Brasil. Se Porto Velho não faz parte desse seleto grupo de cidades grandes do Brasil, imagine os lugares pequenos que você mora aí. Então, são cidades muito pequenas. Vai demorar muito ainda para crescer, ok? Então, Porto Velho tem mais ou menos 500 mil habitantes, ok? É a maior cidade de Rondônia, Porto Velho. E ainda assim, ela não aparece como sendo uma das maiores cidades do Brasil, só para você ter uma ideia. Vamos lá? Professor, então, ali em cima, ali no Amazonas, professor, tem
Esse laranjado, professor, o que quer dizer? Manaus. Manaus tem um dos maiores centros industriais do Brasil, galera. Então é aquela historinha que eu contei ainda agora para vocês. É um polo de atração de pessoas. Milhares de pessoas vivem ao redor ali de Manaus por causa dessa influência da Zona Franca de Manaus, que tem várias indústrias multinacionais do mundo ali no Amazonas, ali concentrada em Manaus, ok? Metrópoles nacionais apresentam uma complexa e avançada organização econômica, uma grande quantidade de habitantes e uma posição atrativa no recebimento de investimentos, sobretudo de empresas multinacionais, empresas estrangeiras, multinacionais estrangeiras. Isso são metrópoles nacionais. Porto Velho é? Não. Aqui agora há pouco falei, né? Nós não estamos numa metrópole, nós não estamos nem numa cidade, nós somos considerados cidade de médio porte, ok? No entanto, o seu nível econômico não lhe permite criar em torno de si uma influência além de seus países ou regiões territoriais próximas. Ou seja, ela fica só naquela região ali, olha, por isso que o nome dela é metrópole nacional, ok? Tá aí, metrópoles nacionais no Brasil, falei agora há pouco, Rio, São Paulo e também Brasília. Brasília, por si só, né, é uma cidade... podemos considerar como muito jovem, né? Brasília, o seu entorno tem várias cidades satélites, mas também Brasília é que comporta a concentração do poder político do Brasil, ok? Rio-São Paulo é o eixo Rio-São Paulo que tem a maior região industrial do Brasil, ok? E uma das maiores da América do Sul e América Latina, ok? Metrópoles regionais, aí ó, já saímos da nacional, agora vamos diminuindo assim o tamanho delas. São cidades cuja importância e domínio alcançam apenas o nível regional, estando direta ou indiretamente subordinadas às metrópoles nacionais e às cidades globais. Ok? Então, elas são metrópoles, mas ela tem uma importância mais regionalizada, ok? Mesmo assim, são centros estratégicos, sim, claro, são estratégicos, senão elas não seriam metrópoles. Elas são centros estratégicos justamente porque ela tem esse nível de atração. Se ela tem uma atração de pessoas, é porque ela provavelmente é uma região que tem indústrias, ok? Pois representam o elo de regiões ou pontos afastados em relação aos grandes polos da economia mundial. Exemplo de metrópoles regionais: Belém, Goiânia, Fortaleza, Porto Alegre, Manaus, novamente Manaus, olha aí, Manaus, Belém. Estão aonde essas duas cidades? Região Norte, professor? Exatamente. São exemplos de metrópoles regionais. Obviamente, também a gente tem que entender que essas metrópoles regionais, né, Belém e Manaus, elas são cidades muito mais antigas que Porto Velho, ok? Tem toda uma história também para entender também o crescimento econômico de uma região, tá, pessoal? Também tem essa. Olha só, Fortaleza no Nordeste, Goiânia no Centro-Oeste e Porto Alegre lá no Sul do Brasil. São consideradas metrópoles regionais, ok? Observação: a região Sudeste
apesar de ser formada por apenas 4 estados e ocupa somente 10% do território brasileiro. Olha só, galera, que interessante. Só são 4 estados da região sudeste. Só tem 10% do território brasileiro, mas aglomera cerca de 40% de toda a população do Brasil. Professor, é muita diferença. Exatamente. Só tem 10% de território, mas tem cerca de 40% de toda a população nacional. A região centro-oeste, deixa eu ver se, tá certo. A região centro-oeste é a segunda região de maior população urbana no país, onde aproximadamente 89% dos habitantes vivem nas cidades. A região sul, apesar de contar com o terceiro maior contingente populacional, cerca de 27 milhões de habitantes, é uma economia vigorosa, também baseada na agropecuária. Apresenta um índice mais baixo de urbanização. Já a região norte tem o menor número de municípios do país e cerca de 15 milhões de habitantes. No entanto, é a região com um dos menores percentuais de população urbana do país, 73%. A gente pode ver aqui, dá uma olhadinha aí no nosso gráfico e você perceba aí, primeiro o título, né? Para a gente sempre estar entendendo que uma imagem quer nos mostrar, a gente procura o título. E esse título nos diz que esse gráfico nos diz a porcentagem da população que vive na área urbana, por região. Em primeiro lugar, 85% do Brasil todo está na zona urbana. 85% da população brasileira está na população urbana. Está na zona urbana, né? O Sudeste, 93% das pessoas estão na zona urbana. No Centro-Oeste, 88,8% está na área urbana. No Sul, 84%. No Norte, 73,5% está na área urbana. E no Nordeste, 73%. Então, no Nordeste, é a região brasileira onde as pessoas mais vivem no campo, ok? Segundo lugar, região norte, onde as pessoas mais vivem no campo. Não confundam, esse gráfico está dizendo o percentual do total de pessoas na área urbana. O que restar é o que está na zona rural, ok? Se eu estou dizendo que o Sudeste, 93% é da área urbana, 7% vai estar na zona rural. Se eu digo que 88%, vamos arredondar para 89% do Centro-Oeste está na zona urbana, isso quer dizer que 9%, mais ou menos 9% vai estar na área rural, beleza? E assim sucessivamente, beleza, galera? Bem, galera, é o que nós tínhamos para hoje. Fica aí que daqui a pouco a gente volta para o resumão, beleza? Depois a gente vai fazer uma atividade bacana aí, beleza? Um abraço, até daqui a pouco.